Meu nome é Patrícia Falcão, sou fisioterapeuta de formação, aromaterapeuta e acupunturista. Então, na minha vivência mesmo de atendimento há 22 anos, eu já conheci os óleos, como eu falei até da outra vez, mas não da doTERRA, e já usava, mas não com essa função até da questão da emoção. Usava muito na estética e tal. Mas quando eu conheci a doTERRA, que eu comecei a usar nos meus pacientes, e aí comecei a observar o mundo impressionante que a doTERRA me proporcionou, né? Então, hoje eu vim falar hoje sobre aromaterapia para cuidar das suas emoções, né? Um tema bem pertinente na situação em que a gente está vivendo, nessa questão da pandemia mesmo. Muita gente, eu acabo pegando o meu público-alvo sempre são os idosos, né? Então, são pacientes que estão ansiosos, que tinham uma rotina anteriormente de ir ao banco, ir ao seu hortifruti, ir ao mercado, e hoje não está tendo mais essa possibilidade, né? Então, acaba que eles estão reclusos, então, ou seja, ansiedade, tristeza, porque fica ansioso porque quer tomar vacina e não está no dia, ou acontece alguma coisa com algum parente, e não estão conseguindo mais sair. Então, isso está afligindo muita gente, né? Então, por isso, os olhos estão dando um feedback muito legal com relação a isso. Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho que os antigos gregos, romanos, chineses, indianos usavam já os óleos essenciais em rituais e práticas religiosas, reconhecendo a capacidade dos óleos de influenciar os sentimentos humanos. Então, ou seja, isso não é uma coisa nova, é uma coisa milenar e que já tinha um efeito impressionante, só não tinha o conceito mesmo na questão mesmo de cientistas agora, né? Então, não tem que estar tudo muito tabelado, não é nada por acaso, tem que ser assim. Então, essa questão está muito aflorada hoje. A gente está indo mais para a questão natural, da alimentação natural, do tratamento natural. Então, essa capacidade é impressionante dos olhos para a gente nessa questão dos sentimentos. Né? Então, cientistas e psicólogos vêm estudando as emoções há centenas de anos e ainda permanece um tanto misteriosa, porque a gente sabe disso do efeito de cada planta faz no nosso sistema, né? No nosso organismo em si. Os óleos essenciais desencadeiam respostas que podem alterar o humor. Sim, né, como a gente está falando da questão até mesmo do cítrico, que deixa a gente mais alegre, que deixa a gente mais animado, o peppermint, que faz uma coisa, eu chego exausta, cansada, dou uma tirada no peppermint e vou para a academia, porque a gente precisa dar uma sequência da nossa vida, não é só trabalho, né? Então, a gente sabe do efeito do cítrico no nosso humor. E os sensores químicos do corpo respondem aos efeitos de um aroma. Né? A gente sabe o quanto, quando você inala um óleo que vai justamente para o sistema límbico, que ele proporciona. Né? O que eu quero quando eu quero atingir até mesmo uma resposta química neural, né? Quando eu quero muito o inconsciente, quando eu quero mais o consciente. Então, o óleo tem essa capacidade impressionante pelos efeitos químicos dele. Né? Eles influenciam diretamente o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Porque quando aquilo faz um efeito, você fica bem, né? Você começa a abrir aquela janela terapêutica que eu falo tanto às vezes, assim, abre a janela terapêutica, você começa a dar oportunidade de uma coisa nova chegar e você se sentir bem. Ai, poxa, eu dormi bem. Poxa, diminuiu, me acelerou, desacelerou. Então, isso tudo influencia, né? E você fica muito bem. Então, eu trouxe emoções e sentimentos. Não são as mesmas coisas, não é a mesma coisa. Emoção é uma coisa e sentimento é outra coisa. Vou explicar como. A emoção, justamente, é uma resposta direta do seu corpo. Ou seja, quando você tem a emoção, ele vem do inconsciente. Então, é uma resposta que você não tem o controle sobre ela e dura pouco. Você simplesmente, ele chegou até você, então ele traz inclusive repercussões no seu corpo. Quando você sofre um medo, fui assaltada,
Você não tem o controle sobre isso. Sua pupila dilata, seu coração acelera, as pernas tremem, você começa a suar. Você não tem controle sobre isso. Isso é a emoção. Então, tudo que você... É a mesma coisa quando você mergulhou, deu de cara com um tubarão. Uau, vai ter que se defender ali. É a primeira reação, que é o que você tem. Então, a emoção é do inconsciente e você não tem controle e dura pouco. Já o sentimento não, é tanto que vai falar, sente, né? Então é uma coisa diferente. É como se você foi para a escola, né? Foi para a escola, encontrou o primeiro dia da escola, encontrou uma pessoa lá, sentou do lado, gostou, conversa boa, conversou ali, brincou ali, primeira pessoa. Aí, no outro dia, você vai lá e já teve aquela emoção, né? Poxa, gostei. Aí, no segundo dia, você vai querer sentar perto daquela pessoa porque você gostou da conversa, ela é alegre, né? Então sentiu. E ali você começa a sentir coisas, você começa a ter, então aquilo dura mais, você começa a virar um amigo, então o sentimento dura mais, então você leva para o outro lado, né? Então você, meu amigo, gosta de ficar. Não quer dizer que você também não já tem um sentimento e não vai deixar de ter, você vai ter uma emoção, que acontece muitas das vezes com os nossos filhos, né? Nós amamos nossos filhos, porém, às vezes, eles irritam tanto, a gente tem ódio naquela hora, né? É uma emoção, mas passa rápido, né? Então, ou seja, ele tem um sentimento de amor, mas, ao mesmo tempo, apresentou uma emoção naquele momento, né? Mas que também vai passar. Então, emoção, ele dura pouco, sentimento mais rápido. Não quer dizer que não seja uma via de mão dupla, mas isso acontece, tá? E aí, como é que funciona tudo isso? Né? Então, quando eu quero trabalhar a questão da emoção, então eu uso muito na parte inalatória. Né? Então, eu inalando um óleo essencial processado pelo sistema olfativo, que está ligado diretamente no sistema límbico. Inalei, vai direto, eu consigo ter aquele efeito mais rapidinho, inalando o óleo para o meu sistema, na minha questão emocional. Tá? O sistema límbico está armazenado as lembranças e as emoções, produzindo um fluxo de sentimentos, né? É exatamente o que eu falei. Ali no sistema límbico, ele está lá armazenadinho tudo que eu tenho de vivência, né? Aquilo que eu estou vivendo. Então, quando eu falo da questão da lembro da emoção e sentimento, aquilo ali está naquele momento. Estou ansiosa. Eu vou falar aqui hoje para o pessoal da Doterra. Estou sofrendo antes do tempo. Eu tenho que identificar que sentimento que eu tô. É medo de falar? Não, estou ansiosa porque eu não sei o que vai acontecer, porque eu não tenho controle sobre aquilo ali, né? Então é um sentimento, mas ao mesmo tempo eu preciso identificar a minha emoção. Então aquilo tudo armazenado, eu preciso somente entender, compreender, autoconhecimento para você poder, inclusive, tratar aquilo ali, né? Usar o óleo adequado. O cérebro produz uma resposta com base em nossas memórias naquele odor em particular. Então, exatamente, quando eu inalo, como eu falei até mesmo do pinheiro, inalei o pinheiro siberiano e me foi numa memória onde você era livre, você quando é criança, você simplesmente você não pensa em nada, você quer brincar, viver aquele momento, coisa que muitas das vezes a gente, agora nessas doideiras do dia a dia, você acaba não fazendo, porque você pensa 10 coisas ao mesmo tempo, né? E na criança não. Então, é um momento único, é um momento que a gente precisa voltar. Estou aqui, vou viver esse momento aqui, né? Então, eu vou produzir essa resposta conforme o aroma que eu inalo, né? Os óleos essenciais possuem propriedades químicas estimulantes ou calmantes, provocando uma resposta específica. Então, cada um tem um efeito conforme a propriedade química daquele óleo, tá? E aí são as experiências individualizadas, né? Provocam emoções ao desencadearem lembranças e estimularem respostas emocionais. Fenômeno de Proust. O que é um fenômeno de Proust? O fenômeno de Proust é aquela conexão entre o olfato e a memória, que a gente falou até no anterior, né? Então, são episódios associados a um cheiro que produz uma lembrança boa ou ruim. Então, muitas das vezes você sentiu um cheiro de um bolo de milho. Você lembrou aquele cheirinho
lembrou da sua infância, sua avó fazia aquele bolo, nossa, na mesma hora você faz aquilo. Então, isso é um fenômeno de Proust. Você vai passando na padaria, aquele cheiro de pão fresquinho, chega aquele, tomar um cafezinho, né? Aquela coisa. Então, são memórias. A mesma coisa, um perfume, né, de alguém, ou também pode lembrar também coisas ruins daquele momento, né? Então, o fenômeno de Proust é exatamente o que a gente fala de um passado que possa ser involuntariamente de nosso presente, de uma forma muito ativa, tá? Estímulos e lembranças distintos tornam nossas respostas extremamente personalizadas. É exatamente isso. Então, por isso que eu estava falando da questão de um bolo, de um perfume, de um cheiro de mato de algum lugar, do pãozinho que está saindo da padaria naquele momento, né? Então, é individual. Eu vou sentir, mas pode ser que outra pessoa nem sinta nada sentindo um cheirinho do bolo de milho, né? Porque não tem aquela lembrança, não tem nada que vincule aquilo ali. Então, é bem individual, tá? Os aromas baseiam-se em indicadores ambientais, experiências passadas, preferências pessoais e até mesmo em nossa composição genética exclusiva, né? Então, o que você faz, independente, você pode ver qualquer coisa, né? O aroma é uma capacidade que a gente tem mesmo de qualquer coisa, não tem, é uma lembrança, né? Vai lá, um ambiente, uma experiência, o que você tem, ele vai fazer você lembrar daquilo ali, aquilo te remete a coisas, né? É o que muitas das vezes a gente acaba trabalhando com os idosos, né? O que cheirinho é aquele ali, o que lembra, né? Porque você busca aquilo lá guardadinho no seu inconsciente já e que faz você permanecer na comida, né? O cheirinho daquela coisinha assim, do orégano, nossa, eu lembro muito bem disso, daquele outro, da erva doce, né? Porque se usava muito na questão dos doces, do bolo, né? Então, é muito interessante isso. E as emoções e o corpo, né? É o que a gente estava falando até no início, o que ele reflete, o teu corpo diz tudo, ele fala tudo. Quando você tem uma emoção, ele reflete aquilo em você, como eu falei, um medo, um susto, uma coisa dessa, você pupila dilata, você não tem controle, isso é em segundos, milésimos de segundo, pupila dilata, você começa a suar, tremer, coração dispara. Então, o corpo diz exatamente o que está acontecendo quando você está ansiosa, então é se conhecer para você permitir, né? Então, quando eu falo de uma emoção, você começa muitas das vezes ter dor de cabeça, ter tonteira, queda de cabelo, né? A dificuldade para dormir, tudo isso por conta de uma emoção. Quando você passa por um estresse muito grande, eu lembro até mesmo disso, quando eu fui assaltada, eu fiquei martetando, não conseguia dormir, porque aquele estresse daquele momento, e eu fiquei assim, eu não conseguia dormir, porque eu ficava lembrando daquele momento e fantasiando coisas na minha cabeça, que assim, se eu tivesse feito aquilo, se eu fizesse... Nada disso vai dar nada, porque na realidade, aquele momento só funcionou, só aconteceu daquele jeito, porque você fez daquela maneira. Qualquer coisa, qualquer mudança seria de outra forma, né? Então a gente precisa ficar matutando aquele sentimento, que aí já virou até um sentimento, matutando na mente que não dá para voltar nada, não ia mudar nada, né? Então você fica com dificuldade para dormir, por um medo, dá queda de cabelo pela questão da ansiedade, você não consegue, aquela agitação, né? A tonteira também, dor de cabeça, porque você fica matutando, pensando que não rola, né? O cansaço constante, porque aquela energia fica vibrando para você, você não consegue fazer mais nada, aquilo, né? Aquela falta de ar, né? Tudo que vai acontecendo. A sua imunidade pelo próprio medo, nessa questão a gente está vendo muito nitidamente na questão da pandemia, o medo está baixando a imunidade da gente, né? Então você fica colocando, você não consegue nem se controlar nesse sentido, nem a palpitação, né? Você começa a ter taquicardia mesmo pelo medo, por ansiedade, por tudo, né? Tudo faz um sentido. A gastrite, por um estresse grande, você tem uma raiva, tu esquece de ir até o médico e falar assim, não, eu tô com raiva, não é gastrite, não, a gente fala que tá com a gastrite, mas é raiva mesmo que a gente tá sentindo que dói o estômago, a maioria das vezes, né? A mudança de apetite e o vômito. Você viu até o caso do menino, né, que vomitava por medo, né? O corpo fala, né? Tudo se diz. A gente precisa prestar atenção um pouquinho nisso, né? Dores articulares e musculares, porque existe a dor da alma, a dor que você não sabe o que está acontecendo com você, porque você não se conhece, tudo te incomoda, tudo dói, dói na articulação, dói na cabeça, dói em tudo quanto é lugar, né? Uma dor
demais. Alergias também. Quando você se estressa, muitas das vezes, o medo, a ansiedade traz alergia, né? Você fica com asma, você provoca tudo isso, né? Puramente por questão emocional, tá? Então, as emoções podem influenciar nossa qualidade de vida, né? As emoções positivas elevam o humor, mas motiva a agir, a manter a positividade, o nosso bem-estar geral e a qualidade de vida, alterando o nosso corpo, como se sente e funciona. É exatamente como eu botei da questão do próprio chakra, né? Quando a gente fala, quando você consegue trocar essa questão das emoções negativas, que você quer mudar e que não funciona, e que você consegue tirar a coisa positiva disso tudo, você consegue energeticamente aquilo fluir. Você precisa falar com você, pô, para de pensar isso, não vamos mudar esse negócio, né? Então, você consegue fluir, o negócio anda, né? Então aquilo vai alterar, você traz um bem-estar absurdo, você começa a aumentar a sua imunidade, você começa a ter a clareza dos pensamentos, a sua xícara você esvaziou, né? Porque tem esse detalhe também. Quando você está com a xícara cheia, qualquer gotinha vai explodir. Então a gente precisa aprender a esvaziar a xícara, até para chegar a informação nova, até para você ter experiências novas. Agora, se estiver cheia, qualquer gotinha ninguém aguenta. Então, a gente tem essa possibilidade de você, vamos esvaziar, trazer coisas novas, espera aí, deixa eu pensar, para tudo isso aí. É justamente a gente ter todas as emoções, a gente precisa delas, porque também é proteção, né? A gente precisa lidar, conhecer, saber quem são elas, tá? E aí eu trouxe as emoções, os aromas, né, os óleos, para falar sobre um pouquinho. Quando a gente fala na questão do afrodisíaco, né, que a gente entra até na questão das endorfinas, os reguladores são vários, né, na questão dos neurotransmissores, o entusiasmo, a encefalina, a memória e a concentração, que eu acabo usando bastante nos meus pacientes, né? Que pegam vários neurotransmissores, os sedativos, que é a questão da serotonina, os revigorantes também, as noradrenalinas. Então, esses óleos que a gente já sabe exatamente, quando eu quero um afrodisíaco, o ylang-ylang, o patchouli, a gente vai usando. Então, é só mesmo para a gente uma pincelada. E aí eu trouxe a categoria das plantas, né? As mentas, com uma alta concentração de cetona, os óleos essenciais mentolados possuem significativas propriedades energizantes, revigorantes e estimulantes. Então, como a gente estava falando aqui dos mentos, que é o peppermint, né? Então, são óleos que aumentam a nossa concentração, que são revigorantes, tá? Os florais, composto em sua maior parte de álcools, monoterpênicos e estéreis, os óleos essenciais florais são conhecidos por promoverem propriedades tonificantes e calmantes, né? Como a gente fala até do gerânio. Então, quando você tem na mente que cada um faz o que traz de benefícios e o que você pode usar com você e com os outros, até mesmo para questão de indicação, fica mais fácil, né? Porque funciona. O óleo funciona. A gente só precisa saber usar direitinho, né? Os cítricos, o uso de monoterpeno, conhecido como os limonenos, os beta-pinenos, os óleos essenciais cítricos têm tipicamente fortes características revigorantes, né? Como a gente fala do lemon, da tangerina, da bergamota, né? As árvores, capins e ervas ricos em estéreis, óxidos e sesquiterpenos, os óleos essenciais extraídos de árvores, ervas e capins promovem sentimentos calmantes, inovadores, né, e estabilizadores. Então, como a gente fala também aqui de vários óleos também. Os condimentos também. Os fenóis são os principais constituintes químicos na maioria dos óleos essenciais condimentados, tornando-os particular úteis para sua propriedade reconfortante. Né? Então, a gente tem até mesmo a canela, o cravo, né? E aí, quais são os seus propósitos para o seu bem-estar? Você precisa se conhecer para você fazer essa pergunta para você mesmo, você responder isso, né? Qual é o meu propósito? O que eu quero para mim? Você precisa saber como é que você gosta do seu ovo. Você gosta de ovo frito, cozido, mexido? Até para você entender o que eu quero para mim, o que eu gosto, né? Quero me sentir menos o quê? Então, eu preciso decidir o que eu quero, colocar em escala exatamente o que eu preciso. Não adianta eu botar uma coisa que não vai rolar, né? Vou botar 10 ali que não vai rolar nenhum,
né? Eu preciso ir por etapas, até porque muitas das vezes você planeja uma coisa e já libera um monte para baixo. A gente precisa colocar isso na cabeça. Eu preciso, o que que eu quero para mim? O que que eu quero de bem-estar? O que que eu estou precisando nesse momento, né? E aí, o que que eu quero? E eu quero me sentir mais. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar em mente para todo mundo, né? Não adianta você falar e escolher isso para os outros, né? Porque você está vendo somente um recorte daquele momento da pessoa, tá? Então, quando você vê um recorte, você não sabe, você pode falar isso para você. A pessoa até fala aquilo muitas das vezes, eu estou acontecendo isso por causa de... Mas ali você está vendo um recorte, você ajuda muitas das vezes, mas a pessoa precisa se conhecer um pouquinho, principalmente a gente, tá? Então, você está pronto para soluções mais simples? Porque é simples. A gente que complica a história todinha. Viver é simples, ter saúde é simples, porque a gente quer carregar o mundo nas costas com as nossas emoções antigas, nossos sentimentos guardados debaixo do tapete que a gente não tem, quer enxergar nada. Então, você fica ali tão simples. Pô, mas foi tão fácil. É fácil, a gente precisa trocar, inclusive, os pensamentos. Pensamentos negativos sempre vai ter, ou seja, 90% do que acontece no nosso dia é coisa boa. 10% pode ser ruim. Por que eu vou valorizar os 10%? Que nada, é os 90% que eu tenho que valorizar. Eu preciso estar bem, eu preciso gostar de mim. Eu quero me sentir, porque quando você estimula o seu corpo a estar bem, a se sentir bem, a ter coisas boas, você não vai querer ficar com coisa ruim, porque você vai perceber imediatamente que aquilo não está confortável, né? Então a gente precisa decidir isso, tá? E aí eu vou falar hoje, eu escolhi para falar sobre os olhos emocionais da Terra. Porém, eu vou falar somente dele, mas escolhi 2 olhos dentro do blend de cada um deles, para a gente falar muito na questão energética e emocional daquele óleo, tá? Então, os óleos essenciais cítricos e mentolados do Motivate, né? Quando os revés, as desilusões ou a falta de inspiração deixarem você prostrado, muitas das vezes é necessário recompor-se a fim de recuperar a confiança, permitindo-lhe encontrar novamente o seu propósito, né? Quer esteja você tentando reunir a motivação para organizar a bagunça de sua mesa, terminar um trabalho escolar ou vencer a frustração no trabalho. Ajuda a instilar positividade e a dissipar o ceticismo e as dúvidas. Então, a gente está falando aqui do Motivate, tá? Porém, eu escolhi 2 óleos e aí vamos falar um pouquinho dele. Então, eu escolhi o hortelã-pimenta, que a gente faz muito uso dele, né? O peppermint. Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão, né? O peppermint é um óleo maravilhoso. Ele dissolve energeticamente os medos. Ele acalma o falatório mental que eu tenho de montão, porque eu falo comigo mesmo. Mental dissipando a confusão. Ou seja, a xícara está cheia, eu tenho que esvaziar essa xícara. O peppermint, ele te ajuda a fazer isso. Faz uma faxina, bota tudo para fora. Peraí, cada um no seu quadrado. Então, ele te ajuda, tá? E uma coisa muito interessante que o peppermint, ele atua nos 7 chakras. Então, nos principais, quando você, cada um com um objetivo, né? Quando eu quero usar aquele do VG20, que é aquele ponto mais alto, no ápice da orelha, ponto médio, esse aqui, ó, dolorido que só. Esse é o VG20, tá? O que o VG20 faz quando você usa o peppermint? Ele quebra ciclos repetitivos. Aquilo que acontece toda hora, mesmo história, menina, aquilo tá, você tem que aprender. Mas tem que aprender de um jeito. É aquele ciclo que, nossa, te ajuda, pelo menos dá. Opa, se liga que você já repetiu isso aí. Tem que aprender alguma coisa. Então, quando você tiver com um probleminha desse, VG20 com peppermint, tá? Quando eu uso ele no frontal, que é entre as sobrancelhas, que é esse pontinho aqui, né? Que é o frontal, ele clareia sua mente. Você faz, pô, ele tira você daquele momento e faz você pensar. Estou pensando fora da caixinha. Ele clareia a mente, tá? E ao mesmo tempo te traz a intuição. Então, eu preciso analisar uma situação que a gente não encontra, porque a gente está num problema, nossa, porque a xícara está cheia, você não consegue ver nada, não tem solução para nada. Então, vamos esvaziar essa, essa mente, né? Vamos clarear para a gente dar uma solução para alguma coisa.
Quando eu uso ele no laríngeo é esse aqui, onde que tem essa nossa da garganta aqui, esse ossinho do externo, em cima do osso do externo, ele é o laríngeo. Ele impulsiona a comunicação. Então, você quando passa, tem que falar muito, eu não posso nem chegar perto dele. Aqui não posso usar, não. Aí, claro, você impulsiona, ele faz você se comunicar, tem a clareza das suas palavras, ele vai embora, tá? Ele te ajuda nesse momento. Cardíaco. Quando eu uso cardíaco, o cardíaco no seio, no meio do peito, então eu uso o meu cardíaco. Ele limpa ressentimentos, amarguras e raiva. Quando você usa naquele pontinho ali, você consegue fazer. Quando eu estou aquilo guardando aquela âncora, puxando, que é difícil de puxar, então eu uso ele ali no meu cardíaco para limpar esse ressentimento, para tirar, né? Aquele sentimento, lembra que o sentimento fica um tempão lá sendo estimulado. Quando eu uso o meu umbigo, né? Quando eu quero trabalhar a questão umbilical, ele me ajuda a digerir situações. Então, aquilo que eu engoli, que não está muito bom, né, que está difícil de engolir, então, vamos lá, passa lá no umbilical, que ele ajuda a digerir a situação e libera a situação mal resolvida. Vamos lá, começa a refletir, tá? Quando eu uso no genésico geralmente de cada um, mas é mais ou menos uns 4 dedos abaixo do umbigo, tá? Ou então, próximo daquele ossinho do pubis ali também. Tá? Ele libera ação, movimento. Lembra que o genésico ele é muito na parte sexual, de fazer a vida, né? Então, ele libera ação e movimento. Mas cuidado, gente. Coloca para fora, cuidado. Tem que ter cuidado. Esse aí também, tá bom? E a gente tem o básico, que é aquele lá onde a gente... É no períneo, que é onde quando você dobra o joelho, senta em cima do calcânio, e aí você encontra exatamente o básico. Ali o básico ele te dá vitalidade, é o da terra, é o momento presente, é esse aqui que você está. Então, vitalidade, faz você movimentar, tá? E aí eu escolhi também o alecrim, para falar um pouquinho do alecrim. O que o alecrim faz? Ele ele conforta as decepções amorosas. Você está com aquilo guardado, mas que você só vê, não dá mais, acabou, mas você quer insistir, porque você só lembra de coisas boas, mas que não dá, você não consegue pensar em outra coisa. Alecrim, tá? Ele conforta essas suas decepções amorosas e ele faz até você relembrar as coisas boas, que nega a realidade, né? Então, aquela que nega a realidade, mas não acredita que aquilo acabou, porque você consegue, não dá, você não consegue ver. Então, ele convence o seu eu, a reconhecer a verdade e aceitação dos fatos. Então, quando você está com esse tipo de problema, o alecrim ele te ajuda em nono, ele faz você se olhar. Peraí, clareza nos pensamentos. Você, pensa em você, não dá mais, reconhece, você precisa enxergar a verdade, tá? O alecrim tem isso. E quando você usa o alecrim no chakra cardíaco, né? Ele libera desses sentimentos retidos. Então, aquela coisa que está guardada, que você não consegue se abandonar o negócio de ver coisas do passado, né? Então, a gente usa ele aqui, o alecrim, no chakra cardíaco. Para você ver que esse blend, todos esses óleos que tem dentro do Motivate, é exatamente o que ele faz, como eu li aqui, né? Então, ele ajuda a promover sentimentos de confiança, coragem e crença, aumenta a sua criatividade, contrabalança as emoções e as dúvidas reconquista a sua confiança, tá? Então, eu só peguei 2, porque a gente usa diariamente, para a gente ver o que esse óleo aqui, o Motivation, já está um blendzinho, que faz exatamente o que a gente está falando sobre isso aqui, tá? Então, aí eu passei para os óleos essenciais condimentados e cítricos, que é o Tchê, né? Ele evita o desânimo e as emoções negativas. Às vezes, pode parecer impossível, mesmo quando se tem a atitude de conseguir fazer as coisas ou uma perspectiva otimista. Como um raio de sol, pode ajudar a eliminar as emoções carregadas, proporcionando um impulso de positivismo pelo uso de um aroma fresco e vibrante que promove sentimentos de otimismo e alegria. Então, escolhi também
2 óleos ali. Então, eu vou escolher um outro olhinho, cravo, tá? O que o cravo faz dentro disso daí? O que é que usa? Muito bom. É um óleo que tem um poder de equilíbrio para a sua gentileza, tá? É um equilíbrio com gentileza, tá bom? Ele encoraja a você examinar o seu medo e se expressar sobre ele. Você conversar com ele mesmo, você saber, eu tenho medo. Aí eu sou uma. Eu descobri que eu tenho medo. Aí eu falei, que medo? Eu não tenho medo de nada, não tô... mas não é esse medo. Eu tenho medo da perda. Eu descobri. Autoconhecimento. Medo da perda. Quando eu pensava na possibilidade da minha filha chegar até atravessar 2 ruas perigosas, eu mesmo com todas aquelas informações, não, olha, cuidado, olha, tudo que a gente faz, mas aquilo, quando ela me ligava, eu tô indo, aquilo já me estressava, ou seja, medo. Eu só descobri começando a analisar o meu dia. Aquele estresse da hora que ela saía de casa até chegar ao curso era um estresse para mim. Eu não pensava mais nada, eu sabia quanto tempo levava. Ou seja, né? Então, você consegue ter esse examinar, você olhar o medo e perceber. Eu tinha que despolarizar um pouco desse medo, eu tinha que acreditar, eu tinha que confiar, eu já dei as instruções. Eu preciso fazer isso, né? Porque senão faz mal. Quando a gente tem uma emoção que você não exterioriza, que você não bota isso para fora, não movimenta, porque a emoção é isso, né? Externo, movimento externo. Você precisa botar isso para fora, fica a gente doente. Então, eu vou ficar doente por causa disso? Não. Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ver o que o corpo fala, porque é exatamente isso. Boto isso para fora, eu preciso lidar com essa situação, preciso entender. Se eu já dei as instruções, eu tenho que confiar, tá? Então, o cravo faz isso, né? Faz você se comunicar, entender, compreender como funciona isso, né? Ele desliga, desculpa, ele desliga aquele medo de ser julgado pelos outros. Então, ele não faz assim, não vou fazer isso porque fulano vai fazer, né? O cravo te ajuda nesse sentido. Claro que ele não é milagroso porque não faz sozinho. Você precisa ter a intenção para isso, tá? Então, é um óleo quando a gente não quer, tô com medo do outro, amigo. Cravo para dentro. Ajuda a compreender os 2 lados do problema. Então, aquela coisa que é muito difícil de a gente fazer, né? Quando você está numa situação e você só enxerga o teu lado, aquele recorte que eu falei, né? Então, o seu recorte, você conta o seu recorte, não necessariamente é o recorte correto, né? Então, você sai um pouco da caixinha e analisa a situação. Peraí, não, eu tenho 50% da culpa e o outro 50%. Então, é melhor entrar num acordo, porque todo mundo errou. A partir do momento que você entrou num atrito, você entrou num problema, não tem história, todo mundo tem culpa, né? Então, ele faz você refletir sobre a situação, faz você ter calma, né, em pensar no que está acontecendo e resolver o problema, né? Quando você usa ele na meditação, ele ajuda você a descobrir aqueles sentimentos negados, jogados para debaixo do tapete, que você não quer enxergar de forma alguma. Coisa que eu tinha medo, assim, que eu falei até do pinho, eu tenho medo da sombra, né? Na realidade é uma coisa boa, mas você, aquele sentimento negado, guardado, que você não quer mais aquilo ali, você, quando pensa, né, puxa, deixa isso parado aí. Ele te ajuda na meditação, né? E, inclusive, se você passa por uma situação, você tem aquele sentimento guardado, né? Bem escondidinho, mas que você rega toda vez. Você nem imagina, lá no seu inconsciente você vai regando, porque a planta é igual um jardim, né? O jardim, para ficar bonito, ele não pode ter nenhuma daquelas do matinho, né? Então a gente não vai tirando os matinhos. É exatamente são essas coisas também. Quando você não quer um sentimento, você não quer uma emoção ruim guardada dentro de você, você precisa limpar o seu jardim. O seu para ficar bonito, não é para jogar por debaixo. Não adianta você tirar e jogar para o canto de lá, porque vai nascer ali, né? Então, meditando com o cravo, ele faz você olhar aquele sentimento e você vai reconhecer ele, e, ou seja, você não vai mais explodir, porque você já conhece, você já está lidando com a situação, você sabe como ele é, né? Então, isso é uma coisa interessante que o cravo faz, tá? A canela, escolhi o outro, foi a canela. A canela é um óleo também poderoso, né? É a bola de fogo da energia, né? Ele é que libera e purifica tudo no seu caminho. É a canela, tá? Ele é uma bola de fogo poderosa, né? É um óleo que para você utilizar em cicatrizes de abuso.
né? E também a gente não pensa, abuso sexual, não. Tem vários abusos, né? O abuso até psicológico, o abuso das palavras, tudo, em pensamento é abuso, né? Então, você faz em atitudes. Então, ele faz você se curar dessa cicatriz, que muitas das vezes uma palavra do outro, do mesmo jeito que muitas das vezes você percebe que você nem fez nada pelo outro, somente ouviu, e foi tão bom para o outro, às vezes também a gente agride em alguma coisa, no que falou, numa expressão, não quis ouvir, não deu atenção, então traz cicatriz no outro, na gente também. Né? Então, essa cicatriz, a canela ajuda, né? Ajuda a cicatrizar aquela bola que queima e dá uma limpada nessa energia que está ali, né? Ela desfaz essas distorções energéticas causadas pela raiva. Ele dá uma amenizada, uma energizada, uma equilibrada. Força, vamos embora sair dessa, né? As frustrações e outras limitações também emocionais reprimidas e retidas. Ele desbloqueia a energia para ser a bola de fogo, tá? E aí, o que ele faz? Promove, a gente está falando do Chai ainda, né? Ele promove sentimentos estimulantes e reconfortantes, ajudando a evocar o otimismo. Quando a felicidade e a positividade estiverem em baixa, estará pronto para fazer brilhar e revigorar o humor, tá? Vamos para o próximo. Então, aí a gente vai falar dos óleos essenciais herbais e condimentados, que é o Passion. Maravilhoso esse óleo. Quando a vida começa a ficar sem graça e previsível, muitas das vezes perdemos o vigor, o propósito e a paixão de viver. Que você esteja buscando reavivar o entusiasmo por suas circunstâncias atuais ou sair de sua zona de conforto, ter aquela centelha extra necessária para reacender a chama da empolgação da vida, né? Então, um óleo que faz, poderoso. Aí eu peguei 2 do blendzinho dele para a gente falar também sobre ele. Então, eu vou falar, então, sobre o gengibre, né? Muito bom o gengibre. O que o gengibre faz? O gengibre, ele ajuda você a reconhecer profundamente o seu eu sagrado. Quem é você? Você se olhar, se perceber, né? Então, ele faz você fazer isso, tá? Ele suaviza, olha que interessante que a gente tem que ter litros, aqui em casa tem que ter litros disso, né? Ele ajuda você a suavizar aqueles sentimentos intensos da puberdade, da adolescência, querida, que não é mole não ter adolescente em casa. Então, é litros. Litros de gente para segurar essas coisas assim, tudo é máximo, é muito, é baixo, é tudo no extremo, né? Então, ele ajuda nesse sentido. Também controla a energia das birras das crianças, tá? Quando você faz a inalação do gengibre, ele estimula você a promover uma melhor assimilação daquelas energias. Você consegue dar você absorve mais. Quando você faz uma inalação, respirando bem, capta aquelas energias todinhas do gengibre, né? Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, mas eu não faço, tenho medo, não uso, porque quando você faz a estimulação do gengibre no primeiro chakra, você libera a energia sexual reprimida, tá? Como eu tenho medo do primeiro chakra, então eu nem recomendo nem nada, mas só comentei aqui, nem vou falar muito sobre ele, tá? E aí o outro que eu escolhi foi o sândalo, tá? O sândalo, ele invoca sentimentos exóticos, sexualidade e a calma, tá? Ele é um outro também que é bem estimulante, né? Ele acalma os desejos sexuais intensos e traz a plenitude, tá? Facilitando o aprendizado do seu verdadeiro amor. Ele não fica naquele pulando de galho em galho, ele faz você viver aquele momento, né? Ele acalma, ele vai dar aquela tranquilizada, tá? O sândalo. E também, quando você faz uma meditação com o sândalo, ele traz a calma, promove um contentamento maior com o seu eu, né? Você faz de olhar, a intuição de se perceber, sentir cada coisa, né? O que você está sentindo, o que você está querendo, o que você está naquele momento presente, tá? E aí, suas propriedades reconfortantes e rejuvenescedoras, se estiver na hora de acabar com o sentimento de tédio, tá vendo? Tudo que ajuda aqueles outros.
desinteresse e acender o seu lado criativo, inovador e ousado, o guiará pelo caminho de maneira arrojada para uma vida renovadora e cheia de propósito. Tá? Outro. Os óleos essenciais, arbários e herbais da Forgive. Outro maravilhoso também. Né? Pode ser difícil levar uma vida de contentamento quando o sentimento de ódio, traição, culpa e negativismo estiverem pairando como uma nuvem escura sobre a sua cabeça. Essas emoções, muitas das vezes, levam a um estresse excessivo e podem abafar qualquer esforço de se alcançar um sentimento de paz ou perdão. Quando você estiver trilhando o caminho do perdão, ajudará você a lembrar-se de deixar as coisas de lado e continuar em frente, tá? E aí, escolhi 2 óleos, que aí eu escolhi a mirra, para falar um pouquinho da mirra, né? A mirra é um óleo muito bom, né? Ele ajuda você a superar aquele peso do martírio, né? Do sofrimento, da tristeza. Como é difícil você fazer aquilo que tá difícil para você. Então, aquele martírio, a mirra ajuda muito. Ele ajuda muito, né? Ele te ajuda a superar esses bloqueios, tá? Ele analisa a sua capacidade de você confiar e ter fé, acreditar, né? Porque fé é acreditar. Então, você faz você admitir a sua fé, tá? As emoções negadas, elas criam muros, que a gente faz muito bem isso, né? A gente tem que se permitir a não criar muros. A gente precisa criar pontes, não muros. Muro cada vez, ou seja, você não consegue nem chegar do outro lado. Né? Então, isso a gente precisa olhar essas emoções aí que elas ficam guardadas, criadas, enraizadas lá dentro, e a gente cada vez mais se limita, se neutraliza na situação. Então, a mirra, ele ajuda você a quebrar esse murinho, né? Por isso que a questão quando você se conhece, quando você identifica, quando você consegue, é como se fosse mesmo um martelinho, você vai quebrando os muros. Então, ele te ajuda a você pegar um martelinho e identificando e quebrando esse muro, né? Então, essas coisas enraizadas, né? Ele vai desbloqueando essa habilidade do corpo, né? De receber essas energias boas, porque quando você consegue identificar aquilo ruim que está guardado, começa a quebrar os murinhos, porque cada um tijolinho de cada vez, você consegue ter essas energias boas, você consegue vitalizar esse negócio, a gente melhora isso, né? E a outra que eu escolhi foi a bergamota. Quando eu uso a bergamota na questão da emoção ali, né, ela ajuda a desfazer esses pensamentos negativos que estão retidos. Então, aquilo parado, guardado, né, aquilo preso ali dentro. Então, a bergamota te ajuda nesse sentido também. Ela permite a você ter uma clareza nos pensamentos, acalma as emoções, esvazia a xícara, né? A gente pensar, clarear, abrir a mente para a gente refletir sobre o assunto, né? Ela proporciona uma qualidade inspiradora, refrescante e cheia de alegria, que a gente sabe que a bergamota faz, né? Então, traz um benefício maravilhoso. Né? Então, quando você equilibra as emoções em situações de estresse ou frustração, promovem sentimentos de renovação e alívio. Você estará um passo mais perto de alcançar o sentimento libertador do perdão, convidando assim sentimentos de paz e contentamento para substituir as emoções negativas que comandaram sua vida, né? O tijolinho e o martelinho que a gente vai quebrando. Então, aí os óleos essenciais com aromas florais e arbáreos, que é um consolo maravilhoso esse óleo também. Né? As tristezas ocultas e um pesar arrasador podem desgastar os melancólicos. Não, peraí, pode desgastar a alma. Muitas vezes nos fazendo sentir desesperançados e melancólicos. A tristeza pode nos consumir por completo e, se deixarmos, afetará nosso bem-estar. Produz sentimentos de reconforto, envolvendo o usuário a um abraço, né? Aquele acolhedor, né? Então, aí eu escolhi o patchouli, né? Que é bem interessante falar um pouquinho do patchouli. O patchouli, ele cria uma afinidade com as batidas do coração da natureza. Você consegue perceber o que a natureza traz para a gente. Você sente essa energia, você vai abraçar uma árvore, né? Você consegue sentir ela, aquela energia vibrando, o coração
da árvore, uma planta, não necessariamente você olhar uma plantinha que for, você tem ali, você sente, é tão bonito você olhar uma flor, você fica tão feliz quando você vê uma flor, uma árvore, um jardim bonito, você se sente alegre, é uma emoção, olha só o que ela traz, fez nada, você fica feliz em ver aquilo ali. É o que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Então eu preciso trazer essa natureza para mim, o meu jardim ficar belo, florido, né? Para eu me sentir bem, confortada, aquele abraço acolhedor, né? O patchouli, ele acalenta, né? Ele faz esse abraço, né? Para você estar imerso numa essência da terra, ou seja, você está ali sentindo aquela natureza com você, né? Então, ela provoca uma grande sensação de enraizamento, você está ali lidando. Lembra que a gente fala da natureza em si e que a natureza, elas se comunicam por debaixo da terra, né? Então, uma ajuda a outra, é exatamente que a gente não está conseguindo fazer muito bem isso. Então, a gente trazer essa natureza para dentro da gente, né? Um ajudar, a gente sentir, a gente permitir esse envolvimento. Quando você vai para um parque que tem árvore, que você se sente tão bem, né? Então, trazer esse momento, né? Ela eleva o valor pela vida, né? O patchouli te ajuda, é uma atitude que acelera o valor de todas as suas experiências numa forma de vida. Então, você tem aquele contato com tudo. Vivi. O que eu vou olhar para trás? Como é que vai ser para eu assistir o filme da minha vida? Sou protagonista ou coadjuvante da minha vida? O que será? Vai dar para assistir a minha vida? Esse filme da minha vida? Vou rir dele? Ou só vou chorar, não quero mais assistir isso? Não, aquele filme chato pra caramba. Não. Então, traz essa experiência, você viveu aquele momento e pronto, você viveu, é engraçado, ruim, não importa, você viveu com aquela emoção, né? Então, essa experiência vivida, aquela coisa poderada, né? Então, o patchouli também, ele te ajuda a limpar essa melancolia que fica guardada, né, dentro da gente, né? Ele te ajuda, é um óleo de superação, né? Ele te ajuda a você sair, inclusive, de um momento suicida, né? Daquele momento que você pensa em fazer besteira, o patchouli, ele claro que você não faz sozinho, né? Não é assim, né? Mas é um óleo de superação, é um óleo quando você está vivendo uma coisa de coisas horríveis que você não consegue, a xícara tá cheia, você não consegue ver e pensar numa coisa dessa, né? É difícil tomar decisão, mas o patchouli é um óleo maravilhoso para enraizar, para te trazer essa natureza, trazer que a sua vida é importante, né? Ela é uma energia que fortalece a vontade de viver. Então ela traz assim, você tem vida, você está aqui, você é importante, você é um ser iluminado, você tem uma centelha divina dentro de você, você é muito mais do que imagina. Então é vida, é vontade de viver, é vontade de estar aqui nesse momento, de compartilhar tudo, de vivenciar tudo, é isso, tá? Aí também escolhi o Ylang Ylang, né? O Ylang Ylang. Ylang Ylang, ele acalma o sistema nervoso, tá? E provoca a revitalização do seu corpo também, tá? Então, ou seja, ele acalma o seu sistema, mas ao mesmo tempo te dá energia para o seu corpo, tá? Ele, inclusive, a gente pode usar ele no caso até de insônia, porque ele também tem um efeito relaxante, tá bom? Ele trata o medo da intimidade, tá? Principalmente se for para uma experiência de rejeição. Então, se você tem aquele medo do envolvimento, porque já foi meio rejeitado, Ylang Ylang, tá? Ele acalma também sentimentos de ciúmes, tá? Quando você tem aquela, tá difícil de aguentar, não tá confiante, então o patchouli te ajuda também nesse sentido. Ele promove sentimentos que conduzem à escolha de agir em vez de reagir. Ou seja, não vou reagir, eu vou agir ao contrário. Então, ele vai fazer aquele sentimento de escolha, não vou reagir a uma ação, né? Uma situação, uma coisa que eu fui agredida, ou qualquer coisa, não, eu vou agir. Tá? É uma coisa bem diferente uma da outra. E quando você faz uma meditação com o Ylang Ylang, ele consegue fazer você pensar que para você ter a compreensão das suas limitações. O que eu consigo, o que eu não consigo. Que eu vou tentar todos os dias para conseguir, porque é estímulo.
tudo para a gente é estímulo. Se eu não consigo fazer hoje, eu preciso ser estimulado, eu preciso treinar todos os dias. Eu não consigo pentear o cabelo com o meu lado esquerdo, mas eu preciso estimular. Todo dia eu vou tentar, não vai ficar bom? Não, mas amanhã eu vou tentar de novo. Então, é um estímulo. Então, você sabe das suas limitações, inclusive emocionais, de lidar com o outro, de se perceber, das suas frustrações, mas ele faz você ter compreensão sobre aquilo ali, tá? E aí, estabilizadora e renovadora, que ajuda a afastar os sentimentos de pesar, neutraliza as emoções negativas relacionadas à tristeza, renovando a esperança. Esteja você pesaroso pela perda de um ente querido, passando pela dor da decepção ou apenas precisando de força para carregar seus fardos por mais um dia. Está pronto para trazer uma dose extra de força emocional para o seu dia? Console. Né? Ou então os outros que a gente falou. E aí eu estava cheirando esse mesmo, Peace, para desacelerar, porque eu estava mega acelerada. Óleos essenciais florais e mentolados do Peace. Quando sentimentos de medo e ansiedade assomam a mente, buscamos a paz e a reafirmação de muitas fontes. Embora possa ser difícil permanecer calmo e sereno em nosso mundo agitado e imprevisível, um refúgio contra o descontentamento e as preocupações, né? Aí a gente faz a escolha do peace. E aí eu escolhi o hortelã verde, para a gente falar dele hoje, né? O hortelã verde, ele rejuvenesce a sua energia ao purificar o corpo, os corpos emocionais e mentais. Aí a gente está falando até mesmo dos chakras também. Então, ele ajuda a purificar, ou seja, dá-lhe uma energizada, uma equilibrada nas suas energias, tá? Ele dá uma... Ops! Tá? Ele trata a fadiga mental, com aquele cansaço que muitas das vezes a gente não se estressa, não se cansa fisicamente, mas a cabeça não para com coisas que você precisa fazer, planejar e tal. Aquela fadiga que não tem o sono, você nem consegue, porque está tão agitado que a gente consegue nem dormir, né? Então, ele te ajuda nessa fadiga mental, ele facilita essas sensações de conforto e equilíbrio, né? Enquanto você permite que os estados de amor e alegria sejam mais sentidos. Então, ou seja, você consegue ver o lado bom, você consegue perceber aquela coisa bem reconfortante, né? Pô, tô acolhida, tô feliz, tô bem. Você consegue dar uma desacelerada nisso, né? Ele também ajuda a assimilar e digerir os sentimentos relacionados ao seu eu, ao quem é você, o quem sou eu, né? O que eu estou sentindo nesse momento. Né? Então, você entender que, assim, eu acabei de viver uma situação, um medo. Pô, tô com medo, peraí. Vamos lá, vamos entrar num acordo, vamos conversar aqui com você mesmo, você consegue perceber. Quando você identifica, você começa a ser racional, né? Então, aquilo já começa a clarear que você precisa se acalmar, dar um tempo, respirar, tomar um banho, dar uma inalada. E é assim, mais ou menos, você olhar para você e identificar aquele sentimento, né? E a outra que eu escolhi foi a manjerona, né? A manjerona é aquele óleo acolhedor, é aquele colo de mãe, tá? Ele acolhe, é aquele sentimento de segurança, você tá ali, é igual mãe mesmo, vem cá, senta aqui. Mas olha só, tô do teu lado, mas a gente tem que seguir, né? Não é tapar o sol com a peneira, não. Então, ele faz muito disso. A manjerona é um óleo muito bom para isso. Ele faz você sentir acolhido, mas não foge da raia, tá? Ele faz com que você tenta fazer aquela mudança na sua consciência, né? Refletir sobre o que você fez, você ter noção do que aconteceu, né? O seu verdadeiro propósito dessa sua experiência. Ou seja, você viveu aquilo ali, e o que aquilo ali trouxe de experiência? O que você aprendeu com aquilo ali? O que serviu para você aquilo ali? O que serviu, ótimo, o que não serviu, joga fora. Né? Mas você ter a consciência é importante, tá? Uma experiência renovadora, promover sentimentos de equilíbrio e a reafirmação em momentos de angústia. Ao inalar o aroma positivo e reconfortante e expirar as emoções incapacitantes, como o medo e a preocupação, ajudará você a reconquistar a dignidade e a enfrentar o futuro
com a reafirmação e a estabilidade.